Função Bluetooth. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez nesta noite, na casa de nossa irmã Ivonete, seu irmão Denilson, a Totonha, seus netinhos. Para nós é uma alegria e uma honra podermos estar aqui reunidos com vocês. Pela graça de Deus, aqui está o irmão Bernardo também, a nossa irmã Elisete e o José. José tem nos acompanhado, tem nos servido pela graça de Deus, já vem com muito tempo, bom tempo. Sempre que a gente procura o José para essas viagens de culto, a não ser que ele esteve doente ou qualquer outro problema, mas não sendo, ele sempre está à disposição para nos ajudar, para nos, né, e isso para nós é uma grande alegria. O único desejo que eu creio que está no meu coração, e creio que todos vocês que creem, é que Deus possa recompensar o José naquilo que ele necessita. Deus conhece todas essas coisas, então ele sabe qual é a necessidade verdadeiramente daquilo que o José necessita, né? Naquilo que ele mais tem necessidade. E nós, a única coisa que cremos é que Deus, pedimos a Deus é que Deus supra a necessidade de José, tudo aquilo que ele necessita. Para mim é uma grande alegria ele conosco aqui. Nós vamos dar continuidade ao culto já agora, vamos começar, porque nós estamos começando mais cedo, nós já terminamos mais cedo. Queria pedir ao irmão Bernardo para vir fazer a oração, para nós iniciar o culto. Está o meu genro, Josias, também, hoje está aqui conosco, ele está aqui conosco, graças a Deus. Deus tem nos alegrado, né, na sua graça.
Quero dar minha boa noite a todos, irmãos. Aqui a irmã Ivonete, nós estamos aqui fazendo companheirismo com a nossa irmã, com o seu filho, nosso irmão Denilson, nossa irmãzinha a Denise e a Tatonha, que está aqui com a sua família. E também o nosso irmão Josias, que genro do nosso ministro de Deus. E também o nosso vizinho ali, o José, que graças a Deus, como o pastor falou, ele sempre tem nos ajudado nessas caminhadas e estamos agradecidos por isso. Quero dar minha boa noite mais uma vez. Bondoso Pai Celestial, soberano Deus, eu te dou graça por essa viagem, por tudo. E te pedimos, Senhor, que tu abençoe cada coração de cada irmão que aqui está. A cada pedido que está no coração de cada um, que o Senhor seja com cada um deles, que o Senhor possa verificar a tua palavra nesta noite através do teu ministro em nossos corações, para que nós possamos estar com essa palavra firmada em nós, que nós sejamos essa palavra onde que nós for, aonde nós se fizer presente, as pessoas se encontrar com nós, ver que esse verdadeiro Espírito de Deus está em nós. Porque assim te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o ministro, abençoa os louvores, abençoa as ofertas colhidas, e abençoa todo o mover, que o Senhor seja o líder absoluto nesta noite de cada um de nós. Pois aqui te peço em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, essas bênçãos. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu comecei a vir esse culto aqui no Cajueiro. O Denis, pela graça de Deus, que é o marido de nossa irmã, abriu a porta do seu lar e me deu essa oportunidade. E hoje está aqui a sua esposa e seu filho. Tomaram uma decisão, servindo a Deus. Está na caminhada junto conosco. Ele mesmo até agora ainda não se decidiu, mas nós sabemos que tudo tem um tempo de Deus, né? Amém. Não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Deus viu que acontece. Amém. Então aqui nós estamos. E quando eu comecei a vir aqui, eu creio que o irmão Bernardo ainda não era convertido ainda. Não. E eu vinha essas viagens para cá no começo, eu creio que vinha mais era só. Comecei a vir, foi só quase. O irmão Manuel às vezes vinha, mas eu, poucas vezes. Mas foi assim. Hoje, pela graça de Deus, tem o irmão Bernardo e a irmã Elisete. Deus colocou no coração deles, aonde eu vou, eles estão do lado. Eles não deixam só não, eles estão do meu lado, aonde eu vou, eles estão no ponto para estar do meu lado aí nessa obra, né? E eu fico agradecido a Deus por isso. Então eu queria falar isso, estou sempre disposto na luta, é com churra, sem churra, de qualquer maneira. Essas viagens que nós viemos hoje aqui foi bom, nós saímos com sereninho de lá para cá e viemos, mas nós viemos de carro e se moendo. Mas algumas vezes a gente saía aí para o Curitiba, mas ele aí, muitas vezes a gente voltava do caminho, porque se molhava não adiantava, ninguém ia aguentar o frio. Voltava para trás, molhado. E assim vai, né? Então é dessa maneira que é. O Senhor tem nos ajudado. Vou ver aqui um hino para nós cantar aqui, um hino. Nós vamos adorar com hinos que nós conhecemos, que são hinos que nós já vem adorando há muito tempo. O primeiro hino nessa noite é o hino 10. É um hino conhecido, um hino bem antigo, bem. Nós vamos começar a adoração com esse hino número 10, Onde Só Águias Voam. É o título do hino. Vamos adorar. Na era da águia nós nascemos, pela mensagem de um profeta águia, para manifestar a palavra neste dia. Recebemos asas para voar,
das alturas contemplar, onde outros pássaros não podem voar. Viver a atmosfera celeste, voar onde só as águias voam. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como os águias no céu, abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou deste mundo de dúvida e temor. Recebemos olhos para ver os mistérios revelados. Nossas vidas são profecias se cumprindo. Vê nossa posição na palavra e voar onde só as águias voam. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como os águias no céu, abre as asas, vamos voar onde só águias voam. Não fomos chamados para ser terrestres, nem para rastejar ou viver em altos e baixos, mas vivificados e exaltados no topo da montanha, pousando na fenda da rocha, ajuntado onde está o corpo, vivendo num lugar provido por Deus. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como os águias no céu, abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Engordei, cresci o bucho, até para cantar eu canto. Já pensou? É. Vamos. O hino de número 11. Vamos adorar. Olhando para Cristo, pude ver em sua palavra que o noivo está aqui, atrás de sua noiva amada. Pra casa agora eu vou, com ele vou morar, pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu os 7 selos e mudou toda a história. Deu pra sua noiva o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés está usando. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olhe
a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Abriu os 7 selos e mudou a minha história. Me deu um novo nome, o poder de sua glória. Ele está aqui e os meus pés estão usando. Creia, meu irmão, você faz parte deste plano. Olhe, a noiva vai passar outra vez, marchando agora em perfeito amor. Os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do Senhor. Olhe, o noivo, ele está aqui, falando agora em seu coração. Se apronte, é hora de partir. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, saia dessa escuridão. Venha para a luz, aceite a revelação. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos receber a palavra com esse hino agora, irmão. O hino de número 15. Com esse hino nós vamos receber a palavra do Senhor nessa noite. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada. Em outras dimensões, muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo mistério e revelando para nós que agora é Ele, cumprindo sua palavra,
um povo triunfante que carrega aquela espada. Em outras dimensões, muito em breve irão entrar, deixando este mundo e regressando ao seu lar. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei em uma nuvem ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Preparem as lâmpadas, vamos embora. O nosso rei, ele voltou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, Pai, crendo que o Senhor tem recebido a nossa adoração, porque essa foi a promessa que Tu deste aos que criam, aos que crêem, que ainda que fosse 2 ou 3 que tivesse reunido em Seu nome em algum lugar, o Senhor ali estaria com eles. E nós estamos aqui nessa fé, sabemos que Tua palavra é a verdade, estamos seguros que o Senhor aqui está, porque o Senhor é esse grande Espírito Santo que preenche céu e terra. Assim, amado Deus, abençoe esses corações que aqui estão, cada um desses que o Senhor trouxeste nesta noite, possam sair daqui todos abençoados, conforme aquilo que eles estão clamando, ou conforme aqueles que estão necessitando, Pai. Eu aqui estou, sou o mais indigno de todos, te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, eu me afasto desse lugar nesse momento e me rendo a Ti. E te peço que o Senhor tenha liberdade nesse vaso indigno que sou e possa falar aos corações desses que aqui estão, como também daqueles que ouviram esta mensagem a qualquer tempo, a qualquer dia, porque assim te peço essas bênçãos confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre Tua palavra, Pai, e fala conosco, te peço para a Tua glória. Amém. Bom, irmão, vamos tomar a escritura. Eu quero convidar vocês para nós tomar o livro de Efésios, capítulo 1. A carta de Efésios, depois do Evangelho, depois de Coríntios, depois de Atos, depois de carta aos Efésios, depois de Romanos. Capítulo 1 das cartas aos Efésios. Capítulo 1, versículo 3 em diante, nós vamos ler. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler a palavra do Senhor, está escrito assim. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito
de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém. Vou ficar aqui. Amado Senhor Jesus, bendito Pai Celestial, esta é tua palavra. Para nós isso é vivo, Pai, porque somente tua palavra é a verdade, está escrito aí na Bíblia. Porque tua palavra é o Senhor mesmo. Assim vivifica essas palavras em nossos corações e o Senhor possa tomar teu servo indigno e dar ele a revelação dessas palavras para que esses que aqui estão sejam abençoados, porque te peço para a tua glória, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmão. Então aí está no livro de Efésios a Escritura, para nós é clara isso. Isso foi nos revelado nesse tempo. E não é só no livro de Efésios, isso aí está escrito em Romanos, está escrito em Apocalipse, tem várias escrituras que falam dessa semente de Deus, né? Isso é uma semente. Isso está falando de uma semente que foi predestinada e elegida antes da fundação do mundo. A semente de Deus é a sua palavra. Amém. É isso que é. Amém. Então, cada filho de Deus, ou cada pessoa que estava no pensamento de Deus antes da fundação do mundo, eles não são outra coisa, eles são a palavra de Deus. Só que chega o tempo certo que essa palavra, que essa semente é manifestada e dada a conhecer na terra. Que eles são verdadeiramente filhos de Deus. Então, a Bíblia é clara, nós conhecemos isso pela revelação. A semente de Deus, que é um povo na terra, esse povo, ele não pode se perder. Esses que estão dentro aí, que estão na mente de Deus, como nós lemos, que são eleitos, que são predestinados, elegidos por Ele. Essas pessoas não podem se perder. Mas todos eles vieram num processo só, a essa terra, com o processo do pecado. O único Filho de Deus que não veio do pecado foi Jesus Cristo. Amém. Porque ele era Deus manifestado em carne. Veio à terra como filho, para morrer, para que nós, que também somos filhos de Deus, como ele era, veio como filho, pudesse alcançar o que ele alcançou. Veio que Jesus, que não veio do pecado, o Deus eterno, mas vindo como filho, na forma do filho, para poder fazer a obra na terra, vencer a morte, o inferno e a sepultura, como o Cordeiro de Deus, dando sua vida. E ele teve que cumprir com tudo aquilo que o Pai tinha falado dele, através de seus servos profetas. A Bíblia toda falava de Jesus desde Gênesis até hoje. Isso nunca cessou. Até ele o Calvário, morrer, estava falando de Jesus, desse sacrifício, nós sabemos disso. Então, os filhos de Deus não são diferentes de Jesus. Eles têm que ser como Jesus é. Amém, amém. Se é filho de Deus, irmão, eles têm que ser na terra como Jesus é. Estou repetindo. Como? Obediente ao Pai.
Amém. Jesus, ele foi o quê? Obediente ao Pai. Amém. Quem é o Pai? O Espírito Santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Amém. Amém. E ele foi obediente ao Pai até a morte. Assim é todo filho de Deus. O filho de Deus obedece aquilo que Deus diz. Amém. Não tem como mudar isso. A palavra diz lá na primeira carta de João, capítulo 2, que aquele que diz que conhece a Deus é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Verdade. Aquele que diz que conhece. Mas lá está escrito que diz que aquele que obedece a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus está nele. Glórias a Deus. Amém. E o amor de Deus é o Espírito Santo. Amém. Amém. Então, tudo isso são coisas que nós sabemos. O mandamento de Deus para a salvação, eu sempre falo isso e eu vou continuar falando, porque para mim é vivo. O mandamento de Deus para a salvação é a palavra de Deus. A palavra é Deus. As pessoas não entendem isso. Muita gente. Olha, irmão. Hoje nós temos a revelação disso. Que o arrebatamento, que é o que está escrito que será, acontecerá nessa terra, nessa era, desse tempo que vivemos, do final do tempo, que é o arrebatamento só acontece quando os filhos de Deus, ou os membros do corpo de Deus, reconhecer verdadeiramente, saber quem eles são. É preciso reconhecer isso. Cada filho de Deus tem que chegar a essa revelação de saber quem eles são verdadeiramente. A pessoa pode dizer assim, eu vou usar aqui uma expressão. O irmão Denilson pode dizer assim, olha, mas eu sou o Denilson, filho do Denilson. Isso não quer dizer nada. Ou eu sou um homem. Isso não quer dizer nada. Tem que saber quem você é. Todos nós temos que saber quem somos para ser salvos e somente para ir no arrebatamento. Porque o mistério de Deus, desde o princípio até hoje, qual é o mistério de Deus? Jesus Cristo é o mistério de Deus. Glórias a Deus. Amém. Nessa era foi revelado. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu estou repetindo isso. Você é um filho de Deus? Amém. Se você é um filho de Deus, você é o mistério de Deus. Glórias a Deus. Cada filho de Deus é o mistério de Deus na terra, irmão. Do mesmo jeito que Jesus, o filho de Deus, é o mistério de Deus. Agora, para nós alcançar o rapto, ou ser salvação, nós temos que receber a revelação que mistério somos nós. Estou falando no sentido, temos que receber a revelação disso. Jesus disse assim, eu vim de Deus e volto para Deus. Amém. Por que ele disse que tinha vindo de Deus e voltava para Deus? Porque ele era um pensamento de Deus. Quando ele se manifestou na terra, estou falando como filho, não estou falando pai, como filho. Quando ele se manifestou na terra e veio como cordeiro de Deus ou como filho de Deus, irmão, aquele era um pensamento que estava na mente de Deus. Só foi manifestado na terra. Aí, quando ele se manifestou na terra, aí ele pôde receber a revelação e saber que ele tinha vindo de Deus e tinha que voltar para Deus. O filho de Deus tem que ser assim. Tem que saber de onde vieram e para onde vão. Eles recebem essa revelação. Eu estou falando da semente real de Cristo. Né? Muita gente não observa essas coisas, irmão. Eles acham só que são pecadores. Eles olham assim, eu sou um pecador mesmo, tal, não sei o quê. Não, eu não sou pecador, irmão. Vou dizer para vocês. Amém. Eu também. Eu sou pecador para o mundo. O mundo é incrédulo. Mas para Deus eu não sou pecador. Glória a Deus. Por quê? Aqueles que estavam na mente de Deus, que foram elegidos e predestinados por eles antes da fundação,
Deus nunca viu o pecado dele. Nunca viu. É dessa maneira que é. Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado lá no Calvário. Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na sua mente santa antes mesmo da criação do mundo. E vindicado isso no Calvário. Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado, foi crucificado, irmão, antes da fundação do mundo. E os filhos de Deus, todos estavam na mente de Deus, assim como Jesus estava na mente de Deus, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus. É o que diz aí na Bíblia. Então, quando chega o tempo certo de Deus, aí Deus só faz manifestar isso. Traz eles, tira eles do pecado e dá eles a conhecer de onde eles vieram e quem eles são na terra. Pela revelação. Então, isso é uma grande revelação. E é poucas pessoas que podem alcançar isso. Eu vou repetir, somente a semente de Deus alcança isso. Glórias a Deus. Amém. Quando você tem a revelação dessas coisas, ou recebe a revelação dessas coisas, nesse sentido que eu estou dizendo, irmão, não tem como você pecar. Como assim? Não tem como você prometer pecado. Quando você chega, Deus lhe dá a conhecer isso. Se é um filho de Deus, irmão, não tem como pecar. Porque esse Deus, que é o Pai, que é o Espírito Santo, lhe tira o desejo de pecar. Você erra. Porque você está num corpo corrompido. Você não é esse corpo. Eu estou sempre falando nisso, todo corpo. Irmão, nós não somos esse corpo. Esse corpo é uma casca. Por isso que morre. O Espírito, quando sai, que somos nós, o corpo morre. Vai virar terra, porque é a terra. Esse corpo aqui é a terra. Nós não somos esse corpo. Então, porque nós estamos vivendo, quando nós temos esse encontro com Deus, e chegamos à revelação, ou Deus nos dá a conhecer a sua vontade para nós não pecamos. Essas pessoas que chegam a essa revelação, esse conhecimento, eles não pecam, irmão. Eles erram. Porque pecado é incredulidade à palavra de Deus. E uma pessoa só pode cometer verdadeiramente um pecado que leva ele à morte quando ele chega ao conhecimento da verdade. Enquanto ele está nesse mundo de pecado aí, que do jeito que nasceu aí, jogado aí nesse mundo de pecado, irmão, ele é ignorante, a Bíblia diz isso. Não conhece Deus mesmo, é um pecador. Só sabe pecar. Fazer a vontade disso aqui que veio do pecado. Mas quando ele chega ao conhecimento da verdade, ou ele ou ela, tanto faz, e é revelado a ele, se ele é um filho de Deus, ele nunca mais vai pecar. Cometer aquelas coisas que ele sabe que é errado, irmão. Ele erra, mas mesmo assim, ele não tem desejo de errar. Mas ele erra, comete erro, por causa do corpo corrompido. Então é dessa maneira. Eu estou falando na semente real de Deus. Os eleitos, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Que é esse povo que está dentro da Bíblia, dizendo que vai ser levado no arrebatamento. Esse é o povo que vai no arrebatamento. É dessa maneira que é. E ainda é mais, que eu vou chegar mais. Essa semente, a semente de Deus, não vai se alimentar de uma palavra que ficou lá no passado. Ela se alimenta da palavra da hora. Por quê? Porque elas são comparadas à águia. A águia não come carne estragada, irmão. A águia só come carne fresca. O que quer dizer isso? Nós somos comparados como águia. Filhote de águia. Porque a águia verdadeira é o Senhor. Esse é um tipo, um símbolo do Senhor, é uma águia. Porque a águia é o pássaro que voa mais alto e é o pássaro que vê mais longe. Por isso que é comparado. Não tem um pássaro na terra que chegue a voar à altura da águia e nem veja a altura da águia. É como Deus. Não tem no mundo que possa conhecer nada como Deus. Só Ele conhece todas as coisas. Por isso que ele é comparado a uma águia. E os filhos de Deus são comparados filhote de águia, porque eles alcançam a revelação destas coisas. Então eles se alimentam de comida fresca. O Senhor Jesus Cristo disse assim para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que processa da boca de Deus. Então veja, o filho de Deus se alimenta da palavra de Deus.
mas a palavra que foi revelada e manifestada e prometida por seu tio, não é de uma passada. A Bíblia é clara nisso para nós. Então, essa é a promessa para nós, para os filhos de Deus nessa terra, para uma semente. O apóstolo Paulo, eu vou ler aqui uma escritura para vocês, creio que é 11, 2 Coríntios capítulo 11, um pouquinho mais atrás. É. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler do primeiro versículo em diante aqui para mim. Porque eu estou falando dessa hora. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, porque na verdade Paulo era um vaso, como todos os homens. Era um vaso. Mas ali estava o Deus eterno, o grande Espírito Santo, o Senhor Jesus ali naquele corpo, fazendo a obra. Então ele disse assim, o apóstolo Paulo: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Ele estava falando com o povo, a igreja, aqueles que criam, que diziam que criam em Jesus. Ele estava dizendo: suportai-me um pouco mais, porque estou com zelo de vós. Porque ele disse que queria apresentar uma igreja pura, virgem, uma virgem pura. A quem? Ao seu marido. Que marido? Cristo. Então, você vê, a esposa de Jesus Cristo é uma igreja, é um povo na terra. Mas essa igreja é uma igreja pura, virgem. Não é uma igreja, não é uma prostituta, nem é uma fornicadora. Não, é uma igreja virgem pura. Ela não está em fornicação, e nem muito menos em prostituição, e nem em adultério, nem nada. E essas coisas precisam entender. Eu não estou falando das mulheres e nem de homens, pessoalmente. Eu estou falando no sentido espiritual. Mas eu vou tentar explicar para vocês isso aqui. Quando o apóstolo Paulo está falando isso aí, ele está falando espiritualmente. Não está falando de pessoa. Ele está falando da igreja, da noiva, da esposa de Jesus Cristo. Agora, essa igreja, esse povo, é um povo. Eu estou repetindo. Quero mostrar outra escritura para vocês. 1 Coríntios, capítulo 12. Creio que é isso. Versículo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mais muitos, vou ficar aqui. Então aqui está, o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, é um povo na terra. Mas esse povo que forma esse corpo, que é a igreja, que é a noiva, que é a esposa de Jesus Cristo, é um povo que receberam o Espírito de Deus. Foram batizados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo. E o Espírito Santo, já está dizendo Espírito Santo.
Então, se é um membro do corpo de Cristo, irmão, ele não vive em pecado. Não tem como pecar. Se é um eleito, um predestinado e faz parte desse corpo, ele não tem como pecar. Por quê? Porque ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo não peca. O Espírito Santo é Deus eterno. É o Senhor Jesus. E ele não peca. Como é que você vai pecar se ele está em você? Se não é você, é ele em você. Dá para entender isso? Irmão, é muito fácil nós dizer somos crentes. É muito fácil nós dizer cremos em Deus. É muito fácil isso aí. Todo mundo diz. Mas isso não quer dizer nada. Temos que alcançar isso. Todos em cima da terra. Tanto faz ele ir fazer parte desse corpo para ser arrebatado. Isso aqui está falando desse arrebatamento, desse corpo da igreja verdadeira que vai ser arrebatado. Que são esses eleitos e predestinados que eu acabei de ler aqui em Efésios. Amém. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, que ele foi o primeiro apóstolo e o primeiro profeta que Deus levantou para tirar esse povo, que é o gentil. O apóstolo Paulo foi enviado para os gentios, não foi para os judeus. Então, ele disse isso. Estou zeloso de vós, me suportai um pouco mais, porque quero apresentar a vocês como uma virgem pura, né? Ao seu marido, que é Cristo, Senhor. Deus não muda, não, irmão. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Que as pessoas que professam crer no Senhor Jesus e que professam fazer parte desse arrebatamento esteja dentro dessas condições que Paulo faz aqui. Amém. Para poder ter esse poder para ser arrebatado. Não é uma obra do homem, é uma obra de Deus. Amém, amém. Mas Deus só pode fazer essa obra no homem pela fé. Ele não faz pelo conhecimento. Você pode conhecer tudo que quiser. Deus não vai operar. Não tem um lugar na Bíblia que ninguém possa me provar isso. Que Deus vai operar ou salvar pelo conhecimento. Ele salva pela fé. Glória a Deus. Amém. Fé nele. Nele quem? Fé na palavra. Ele é a palavra. Glória a Deus. Ele é a palavra. Olha, irmão. Quem é o livro da vida? Não é Jesus? Amém. Ele não é o livro da vida? Glória a Deus. Amém. Vocês creem nisso? Amém. Amém, amém. Jesus é o livro da vida. E quem é Jesus? A palavra manifestada em carne. Que palavra? Isso que está escrito aqui, ó. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, diz a palavra, de maneira alguma pode se perder. São eleitos. Não pode se perder. Tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? É. Qual o livro da vida do Cordeiro? Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus. Amém. É esse livro. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, o nome dessas pessoas já estava escrito na mente de Deus antes da Aleluia. fundação do Glória a mundo. Deus. Amém. Estava ali naquele livro. Que livro? Amém. Jesus, Amém. na mente do Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Vocês creem nisso? Amém. Amém, amém. Apocalipse capítulo 1 está lá dizendo. Você pode ler que está lá. Que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a maravilha dos filhos de Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou demorar muito, mas eu vou dizer isso aqui para vocês. Hoje a revelação foi dada a nós. Quando Abel morreu, nós também morremos com ele.
Abel é o filho de Deus. Quando aquele cordeiro foi sacrificado lá, que era um tipo, aquele era um sacrifício por nós, Amém. mostrando na frente. Quando José foi jogado dentro daquele poço pelos seus irmãos, nós também fomos. Não foi? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós não. Quando Jacó teve aquela luta com aquele anjo lá, que era o Senhor, nós também lutemos. Amém. Amém. Estava na mente de Deus. Estava na luta. Quando Moisés atravessou o mar vermelho, nós também atravessamos. Glória a Deus. Eu estava lá. Junto com ele. Amém. Estava na mente de Deus. Quem era que estava com Moisés? Deus. Não foi Deus que abriu o mar vermelho? Por nós estava com ele, então estava junto. E assim vem até hoje. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Assim vem todo o tempo até hoje. Amém. Não é diferente. A prova disso é que aqui estamos como testemunha, assim como eles foram. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Hoje com mais abundância. Amém. Amém. Porque eles lá não tiveram a revelação que nós tivemos, irmão. Glória a Deus. Nenhum daqueles lá atrás tiveram a revelação que nós temos hoje. Nós somos as pessoas, o povo dessa era, o povo de Deus que eu estou falando, essa semente eleita. Amém. É o povo mais privilegiado aos olhos de Deus, somos essa semente. Amém. Porque essa foi a semente que Deus se revelou por completo a eles. Se deu a conhecer quem ele é. Muita gente está na terra crendo no Jesus que teve nessa terra, que foi crucificado e morreu, e eles estão olhando lá para aquele templo lá, crendo naquele Jesus lá, naquele tempo. Aquela foi uma obra passada, irmão. Deus fez aquela obra para concluir tudo. Foi uma obra consumada, que dali. Deus não vai fazer mais, ele não está fazendo mais aquela obra lá daquele jeito que ele fez. Hoje é diferente a obra de Deus, desde aquele tempo. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas é fácil de olhar para um retrato que diz que é de Jesus e crer naquilo. Que é a aparência dele lá daquele tempo. Muita gente crê assim. Mas você acha que as pessoas vão crer no Jesus olhando com minha aparência? Com a sua aparência? É aí onde está o engano. Jesus não está fazendo a obra, irmão, desde aquele tempo que ele morreu e ressuscitou e subiu. Ele nunca mais fez a obra na terra naquela aparência. Sabiam disso? Amém. Amém. Ele nunca mais fez a obra naquela aparência. Quando ele desceu, ele fez a obra na aparência de Pedro, né, de João, daqueles homens lá, dos apóstolos, e muitos que creram. Era ele neles, fazendo a obra, mas não na aparência daquele que ressuscitou e subiu e estava lá no propiciatório. Amém. Como está até hoje, eu creio nisso. Mas hoje ele não está usando mais durante aquelas eras e veio até hoje. Hoje ele não está usando a aparência de Pedro, nem de João, nem de nada. Ele está usando a aparência daqueles que crêem nele nesse tempo, conforme aquilo que ele vira a sua manifestação na terra. Amém. Amém. Mas isso é difícil para as pessoas crerem, irmão. Por isso que eu estou falando que nós somos o mistério de Deus. Amém. As pessoas é difícil de crer que Jesus está neles. É verdade. Às vezes eles creem que Jesus está num outro homem ali. Às vezes por causa do poder de Deus, eles creem assim. Ou por causa de um título que eles têm. Muitas vezes eles, esse é o homem de Deus, muito sabido, isso e tal e tal. Você entende? E não consegue ver Deus nele. Esse é o problema do mundo, da maioria do povo. Irmão, quando a pessoa recebe a revelação e sabe que ele é o templo de Deus, que ele é a morada onde Deus mora, está suposto a morar, ele vai cumprir com a palavra. Amém. Amém. Quando ele recebe a revelação disso, aí ele começa a ver essas coisas, a revelação. Mas é preciso receber a revelação. Porque se ele não receber a revelação, ele vai olhar, vou repetir, com um homem como eu. Ah, o pastor fulano de tal é um homem de Deus, ora por os enfermos, eles são curados, conhece a palavra, é revelado, o homem de Deus. E não consegue ver a Deus nele.
Que história é essa, irmão? Nós temos que receber a revelação desse Deus em nós, cada um. Amém. Porque homem nenhum pode salvar outro. Amém. Tem que entender isso. Você acha que o que, que adianta as pessoas, vou fazer a comparação, olhar para mim ou para qualquer outro homem que pregou o evangelho e crê que ele é de Deus? Ele não vai poder salvar ele, não, irmão. Ele vai ser salvo e ele vai se perder. Hã? Não tem nenhum, irmão, não tem nenhum fundamento isso. Nós temos que ver Deus em nós. Amém, amém. Cada filho de Deus tem que ver esse Deus nele. E Amém. como é que ele vai ver esse Deus nele? Pela palavra. Glória a Deus. Leia a palavra, creia na palavra, examine sua vida e veja sua vida está dando testemunho da palavra, você vai saber que é ele e você. Glória a Deus. Ele é a palavra, irmão. Glória, aleluia. Entendeu? Amém, amém. Se você dizer que é um filho de Deus e não crê na palavra, irmão, não obedece a palavra, pois ele nunca vai poder ver que é um filho de Deus, porque um filho de Deus obedece a Deus. Amém, amém. Por isso que eu estou dizendo isso. Todos têm que ser como Jesus, obediente ao Pai. Então, é assim que nós vemos. Nós temos que nos examinar a cada dia pela palavra. Aí nós vamos poder, pela fé, ver quem é que nós estamos sendo guiados, quem é que tem guiado nós. A Bíblia diz aqui nas cartas, não sei bem se é Romano ou é Coríntios, por aí assim. A Bíblia diz que cada pessoa é servo daquele que obedece. As pessoas são servos daquele que obedece. Se obedece a Deus, é servo de Deus. Amém. Se obedece ao mundo, é servo daquele que domina o mundo. Ah, irmão, mas é Deus que domina o mundo. Não, senhor. Deus não domina o mundo, não. Ele criou o mundo. Todas as coisas foi ele que criou. Mas quem tem o domínio do mundo é o inimigo, irmão. É Satanás. Não é Deus. Deus tem o domínio do seu povo, do seu corpo, da sua semente. Aí é ele que domina. Mas o mundo não. O mundo quem domina é Satanás. As pessoas não entendem isso. Muita gente. Atos, capítulo... Atos, deixa eu ver se é Atos. Atos não. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler lá. Capítulo 5 da primeira carta de João. Vou ler aqui 3 versículos, 2 versículos, depois eu vou saltar. Eu quero ler o versículo 4 e o 5 com vocês, depois eu vou saltar e eu digo para vocês qual é o versículo que eu vou ler depois. Porque no versículo 4 do capítulo 5 da primeira carta de João, isso foi o João, o divino, ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que vence o mundo? Tem que vencer o mundo. O mundo, o que é o mundo? O mundo é o pecado, irmão. Amém. E o que é que vence o mundo? A nossa fé. Amém. Glória a Deus. É o que está escrito aí. Não está dizendo que é a fé de Jesus, não está dizendo que é a fé de Deus, está dizendo que é a nossa fé. Amém. Né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Agora eu vou saltar. Vou para o capítulo, versículo 17. Desse mesmo capítulo. Versículo 17 está escrito assim: toda iniquidade é pecado.
e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Olha aí. Todo mundo está no maligno. O que é o maligno? Não é o diabo? O maligno é Satanás, irmão. Aí, todo mundo está no maligno. Se está no maligno, não pode estar em Deus. Todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Quem é o verdadeiro Deus? O Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, tem que sair do mundo. Porque quem comanda o mundo é Satanás, irmão. Não é Deus. Deus tem o domínio sobre as suas sementes. O maligno não pode tocar na semente de Deus, que é o Filho de Deus. Por quê? Porque eles têm esse Deus neles, que é o Espírito Santo. Amém. E onde o Espírito Santo está, irmão, o diabo não pode atingir. Não pode. Ele não pode atingir Deus. Ele pode atingir a mim e a você, mas Deus não. Mas se Deus está em nós, como é que ele vai atingir? Se é Deus que está em nós, se ele é quem tem o domínio de nós. Não pode. Amém. É desse jeito. E Deus é o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, Amém. a semente de Deus, irmão, é uma semente que recebe a vitória de tudo. Amém. Não tem como, ela recebe. E isso é pela fé. Não é pelo conhecimento, não. É pela fé. O que vence o mundo, que vence o pecado, é a nossa fé. Nossa fé em quem? Em Jesus Cristo. É o que está escrito aí. Amém. Qual é a promessa? Receber a fé dos pais apostólicos. Qual era a fé dos pais apostólicos? Jesus Cristo. Ou não era? Amém. Glória. A fé que os pais apostólicos receberam, irmão, foi Jesus Cristo. Eles criam nele, obedeciam a ponto que receberam ele de volta, na forma do Espírito Santo, e ficaram na terra. Pronto, receberam a vida eterna. Então, o corpo de Cristo é isso. O corpo de Cristo é um povo na terra. No mundo inteiro. Não é uma igreja num lugar, ou fazer como faz. Não é um lugar que está aqui como nós, ou que seja muito aí, dizendo, nós somos o corpo, nós somos o tal. Não, senhor. O corpo de Cristo é o povo no mundo inteiro. Mas esse povo do mundo inteiro é aqueles que chegam à revelação da vontade de Deus para o seu tempo. Amém. Não é uma igreja. Tem que chegar. Vocês creem nisso? Amém. Ali estava a mensagem, ali estava João Batista. Ali estava a mensagem de... ali estava João Batista pregando. Quando ele apresentou o Cristo, o Filho do Homem, que era a mensagem que ele veio para apresentar, o poder de Deus, a partir daquele dia agora eles tinham para ser salvos, tinham que crer na mensagem daquele que ele tinha apresentado. A mensagem de João Batista não salvava mais não. Como a de Moisés não salvava mais. Enquanto ele não apresentou o poder de Deus, irmão, aqueles que criam nele, esse pastor era salvo. Mas depois que ele apresentou o poder de Deus, esse aí é o poder de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele apresentou ele, porque ele começou seu ministério a partir dali agora. Aqueles que criam no ensinamento de João tinham que descrer no ensinamento de João e agora crer no ensinamento daquele homem que ele tinha apresentado. Se não cresce, não era salvo não. A partir do momento que ele começou seu ministério, era desse jeito. Quanto mais os outros lá de trás. Vocês entendem isso? Amém. Era desse jeitinho. A prova disso era o capítulo 19, está aí escrito isso aí. Capítulo 19 de Atos. Você pode ler lá que está lá. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e desceu na forma do Espírito Santo todo, que o apóstolo Paulo
recebeu aí, ele começou o seu ministério, que ele chegou lá e deixou claro para aqueles discípulos que tinham lá. Era discípulo de Deus, discípulo de Jesus. Discípulo de João Batista, quer dizer. Aí quando Paulo chegou lá, recebesse o Espírito Santo quando cresce, eles disseram, não, porque vimos falar nem Espírito Santo. Aí ele perguntou assim, mas em que batismo foi batizado? Eles disseram, no batismo de João. Era o discípulo de João, tinha sido batizado pelo João. Tinham sido ensinados por João, mas não tinha vida eterna. Aí o apóstolo Paulo disse, olha, João Batista batizava pelo batismo do arrependimento, dizendo para crer naquele que vinha após ele, que esse era em Jesus Cristo. Aí quando Paulo disse isso, eles se batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, aí receberam a vida eterna, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Mas se eles tivessem ficado só com, não tivessem crido, tivessem ficado com o ensinamento de João Batista, você sabe quando eles tinham ido? Para o inferno. Mas tinha sido ensinado por João Batista, o profeta de Deus, que tinha apresentado a mensagem. Mas eles tinham que deixar o ensinamento de João, agora crer no ensinamento daquele homem. Vocês acham que Deus muda, irmão? Deus não muda, não. Amém. Ele só faz a obra em cada tempo. Essa era a mesma coisa. Aí tem muita gente enganada, irmão, na terra. Ah, eu sou pentecostal. Eu sou da Assembleia, eu sou do não sei da onde, eu sou da Deus de Amor, eu sou da Quadrangular, eu sou não sei da onde, adventista e tal, e tira por aí assim. Irmão, essas pessoas, se não se arrependerem e não reconhecerem o dia e a manifestação de Deus, estão perdidas, irmão, não são se salvos. Por quê? João Batista era o Elias, lá do capítulo 3. De Malaquias. O Elias dessa era, que é o do capítulo 4, ele disse assim, esse aí é Jesus. Ele disse, esse aí é Jesus. Aí está os olhos, aí está a boca, aí está a barba, aí está tudo. Esse aí é Jesus. Apresentou, como João Batista fez, ele fez do mesmo jeito. Lá ele apresentou o Cordeiro. João Batista, o Elias do capítulo 3. O Elias do capítulo 4 apresentou Jesus. Aí está a boca, aí está os olhos, aí está a barba, aí está tudo. E ele ainda está olhando para a direita, como ele estava lá na cruz. Com aquele ladrão lá. Olhando para a direita. Mas as pessoas creem nisso, a maioria, irmão. Nunca. Não vão ser salvos. Ele apresentou agora para ser salvo. A partir do momento que Elias apresentou ele daquela maneira, agora o povo tinha que crer no ensinamento de Jesus. Porque agora não era mais o Elias, agora é Jesus na terra. Amém. O grande Espírito Santo, o grande Deus eterno fazendo a obra. Através de seus vasos. Ele pegou, levou o Elias, né, do capítulo 4. Agora era ele na terra. Oh, glória a Deus. E está na terra. Amém. Noutra aparência. Não é mais na aparência de Elias, agora é noutra aparência. Na aparência da sua igreja. Amém. Glória a Seu povo. Deus. Amém. Glória a Deus. Mas isso, irmão, isso que eu estou falando para vocês, isso aqui, é muito poucos que alcançam essa revelação. Eu estou falando do povo da mensagem. É muito poucos que alcançam essa revelação. A maioria não alcança, não. Estão olhando lá para o Elias que já foi. O ensinamento de Elias. E o ensinamento de Elias já passou. Agora tem que ser o ensinamento de Jesus, o Amém. Senhor, Amém. na terra. Agora é a esposa que está fazendo a obra na terra. É. A esposa, mas mulher não prega, irmão. Mas a esposa, Jesus é a mesma pessoa. Amém. Deus. Ele é ela e ela é ele. Glória a Deus. Mas, irmão, eu dou a escritura para vocês, Apocalipse capítulo 22. Olha, ele está lá. Isso que eu acabei de falar para vocês. Quer a escritura? Eu vou encerrar agora, mas vou ler a escritura para não ficar com dúvida. Apocalipse capítulo 22. Eu vou ler, pode vocês não conhecerem essa escritura e não ficarem pensando. Versículo 15 em diante que eu vou ler. Versículo 15 do capítulo 22 está escrito assim.
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Amém. Não está aí a escritura aí? Amém. Hã? O Espírito e a esposa dizem, vem. Que esposa e Espírito é esse? Jesus na sua igreja. Amém. No seu corpo, no seu povo, como eu li lá atrás. Entenderam? É ele nela, irmão. E ela nele. É ele nela, ele e ela são a mesma pessoa. Então é isso aí que é. É dessa maneira que é. Quem está fazendo obra na terra? Jesus. O grande Espírito Santo. Agora, tudo isso aí precisa entender. Eu creio que vocês entendem. Jesus é o grande Espírito Santo. Jesus não é aquele corpo, irmão. Aquele corpo é o Filho de Deus. Amém. Aquele corpo que o Calvário morreu e derramou seu sangue, aquele corpo é o Filho de Deus. Amém. Mas aquele nome que estava sobre aquele corpo é o nome do Pai, que é o Espírito Santo. Glória. Amém. Glória a Deus. É isso que Amém. é. Amém. Tem muita escritura para mostrar isso. Vocês sabem disso, creio. Eu vou só citar ela, eu não vou ler, mas vou citar. João, o Evangelho, capítulo 5. Está lá, claro. Capítulo 5, versículo 43. Você pode ler que está lá. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando estava na terra, disse para os judeus, ele veio para os judeus. Ele olhou para os judeus tinham rejeitado ele, ele disse assim, olha, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Vinha outro em seus próprios nomes, vocês vão receber. Ele disse, eu vim em nome de meu Pai. E qual era o nome que estava sobre aquele corpo? Jesus. Então esse nome que estava sobre ele é o nome do Pai, porque ele disse que é o nome do Pai, e esse foi o nome que foi manifestado na terra. E eles rejeitaram. Tinha outra em seus próprios nomes, vão receber. E é verdade, desde aquele tempo. Podemos falar muito disso, irmão. Hoje as pessoas, você encontra um irmão, uma pessoa por aí, ou qualquer pessoa, você pergunta a eles, você é cristão? Eles dizem assim, eu sou da Assembleia. Você é cristão? Não, eu sou da Quadrangular. Você é cristão? Não, eu sou católico. É assim que eles dizem. Eles não dizem que é de Jesus, não, irmão. Eles dizem que são das igrejas. Esse é o nome que o Senhor disse. Vão receber outros nomes. Todos os que creram em Jesus, que reconheceram Jesus, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles receberam Tito, Pai, Filho e Espírito Santo, outros nomes. Tem nada a ver com o nome de Deus. Entendeu? Amém. Amém. Então o mundo todo é enganado. Então é simples. Os eleitos, os escolhidos, os predestinados, esse povo recebe a revelação Oh, glória a Deus. Amém. Obrigado. de quem é Deus. Por isso que o diabo não pode atingir ele, irmão. Amém. Pode fazer o que quiser. Amém. Toda vez que ele se levanta, ele perde a batalha. Glória a Deus. Amém. Eu vou repetir o que eu sempre falo na igreja, não sei se eu já falei aqui isso já algumas vezes, mas eu vou repetir isso aqui. Irmão, Deus foi tão misericórdia comigo, tem sido tão misericórdia, e foi e tem sido tão misericordioso comigo, que o diabo tem ficado debaixo dos meus pés. Ele tem vez contra mim, não. Toda vez que ele se levanta, ele cai. Glória a Deus. De todo jeito que ele vem, ele cai. Não tem como, irmão. Eu tenho quase 20 anos que venho nessa caminhada. A última vez que eu adoeci na minha vida, vocês sabem quando foi? Vou dizer para vocês. Quando eu levei o acidente para o irmão Fernando. Amém.
de moto, nós tivemos um acidente. Deus me provou ali, porque ele queria me mudar. Glória E a maneira dele me mudar era fazendo aquilo ali. Amém, E ele fez. Louvado seja o nome de Depois desse acidente pra cá, nunca mais na vida nem gripe eu nem gripe no pé. Jesus. Oh, glória a Deus, amém. Deus tem me guardado, irmão. Porque aquela era a maneira dele me mudar para que ele pudesse me usar. Amém. Eu estou falando isso, não é me engrandecendo na presença de vocês, não. Eu estou falando isso é para honrar ele. Oh, glória Eu não a sou Deus, coisa nenhuma, eu sou um amém. pobre pecador Amém. lascado, irmão, da vida. Cuidado dele é quem tem que cuidar de mim. Amém. Ele é quem é esse Deus maravilhoso. Amém. Eu estou aqui como testemunha disso. É por isso que eu estou falando isso para vocês. É porque ele tem provado isso para mim. Mas vocês acham? Eu posso dar, tenho dado muito testemunho, posso dar. Vocês acham? Eu nunca, irmão, eu não vou dizer. Eu sei que tem Deus, tem muito filho na terra. E ele usa muitos homens na terra. Mas eu não vou olhar para as coisas que esses homens estão fazendo. Eu vou olhar para o que ele faz através de mim. Amém. Que é para mim poder saber se eu tenho ele ou não. Glória. Porque eu vou saber se eu tenho ele, é se eu ver ele manifestado de mim e se minha vida dá testemunho da palavra. É assim que eu sei que eu sou um filho de Deus e que sou salvo. É porque eu me examino pela palavra e vejo que minha vida tem sido como a vida daqueles que foram salvos. Amém. E esse é eu, você e qualquer pessoa. Glória a Deus. Amém. Temos que ser assim. Amém. Nós temos que ver esse Deus em nós, irmão, não é nos outros. A vida eterna é para nós. Amém. Para cada um de nós individualmente. Aí quando você consegue ver essas coisas, se examina pela palavra e vê que sua vida está dando testemunho, você vê o poder de Deus, irmão, pronto, você está ancorado, nada pode me afastar da água. Amém. Você está seguro. Amém. É assim que é. Então é desse jeito. Então nós vamos encerrar. Nós vamos orar, mas antes de nós orar eu quero falar uma coisa para vocês. Eu fiquei sabendo nessa semana de uma pessoa doente, que disse que está bastante doente, já vem com dias, e o caso dela é um caso sério. Para Deus não tem nada sério, para ele tudo é tão simples, né? Não há nada grande para Deus e nada pequeno, tudo é do bem jeito. É verdade. Tudo é possível para ele e para aquele que crê. Mas eu tive uma notícia, o Josias, meu genro, me falou de uma menina, de uma mulher casada que está, né, de um parente dele, parente meu ainda também, eu creio. E ela está em Teresina doente, né, se tratando, e o caso dela é sério. Ela é uma mulher nova, eu me lembrei da sua irmã. O sentido do caso dela é muito parecido com a história da sua irmã. E eles não me conhecem, principalmente ela. O marido dela, eu creio que, acho que também não me conhece, não. Mas é primo dele aí. E ele me falou isso e isso ficou em mim, no dia que eu soube disso. E nós oramos por ela na igreja, e quando eu cheguei aqui, eu não ia me lembrando dela não, nada disso. Mas na hora que eu cheguei aqui, que eu comecei aqui para começar o culto, ela veio na minha mente. Eu não conheço, mas me veio aquela lembrança daquilo que ele me falou. E eu digo, não, nós vamos orar para essa pessoa no final do culto. Porque eu creio que Deus pode tirar ela dessa solução, dar ela sua saúde. Agora, vamos dizer assim, não temos que olhar como é que vai fazer, temos que crer. Que um dia a hora vai. É dessa maneira que Amém. temos. Amém. Temos que crer e orar e pedir a Deus a misericórdia e deixar que Ele faça fazer. E vamos orar uns pelos outros, né? Então vamos orar, vamos terminar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, esta é a Tua palavra que foi falada, expressada e pregada nesta noite. O Senhor vivifique estas palavras no coração destes irmãos que aqui estão, dessas irmãs, nos corações daqueles que ouviram esta mensagem, Pai. Seja aonde for, seja a qualquer tempo, o Senhor possa abençoar e falar a cada coração. Nós estamos agradecidos pela Tua presença em nosso meio nesta noite, mais uma vez, aqui nesse lugar. O Senhor possa salvar essas almas, Pai. Se tiver aqueles que ainda não encontraram essa salvação, o Senhor possa o salvá-los. Dá a eles, Pai, essa vitória, tanto no sentido espiritual como no sentido natural, se assim necessitar. Assim, Pai, que peça essas bênçãos por cada pessoa que aqui está. Abençoa nossa irmã Totônia, abençoa essa família, abençoa essas crianças, abençoa suas filhas, seus netos, todo o seu povo, Pai. Te pedimos por ela em nome do Senhor Jesus Cristo, como também te pedimos pelos vizinhos de nossa irmã, como a irmã Creuza, o Carlitos, sua esposa,
Também te pedimos ali pelo Edivaldo e sua família. Te pedimos também pela Jéssica, seu esposo, seus filhinhos. Rogamos também, Pai, pelo Carlinho, o irmão Carlinho, sua esposa e seus filhos, Pai. Abençoa esse povo, cada um aqui nesse lugar. Senhor, tenha misericórdia e estenda misericórdia sobre essas almas. Nós assim te pedimos para a tua glória essas bênçãos por todas, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo pelo Denis, o marido de nosso irmão, o Senhor proteja, guarde ele no seu serviço e o Senhor conceda a ele essa fé. Assim te pedimos por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim abençoa essa família, nosso irmão Denilson, nossa irmã Denise, aqui esse lar, Pai. O Senhor esteja cada dia aqui nesse lar, tome a liderança de todos esses corações e que aqui seja um lugar onde tu possa descer aos corações desses nossos irmãos, dos meus irmãos, e possa, Pai, revelar a eles a tua vontade perfeita para as suas almas, conforme aquilo que foi prometido nesse dia. Assim, obrigado por tudo. Abençoa, Pai, esses irmãos que vieram comigo, o irmão Bernardo, a nossa irmã Elisete. Te peço pelo meu genro, Josil, Senhor, abençoe seu coração também, a cada dia. Aqui e a cada dia nesta caminhada. Abençoa, Pai, o José, abençoa sua família, seu filhinho, sua filhinha, sua esposa. O Senhor possa abençoar o José ricamente com aquilo que ele tem necessidade, Pai. Assim, obrigado por tudo. Te pedimos por esta pessoa, essa mãe que está ali em Teresina, sendo assolada por Satanás. O Senhor já venceu a morte, a sepultura e o inferno. Satanás é um derrotado. E nós aqui, como teus filhos, pela fé que o Senhor nos deu, nós desfazendo essa obra satânica do corpo físico dessa mãe ali em Teresina, ou da sua cabeça, do corpo físico, seja qual for. Nós expulsamos todos esses demônios daquele corpo físico dessa mãe e determinamos a vitória dele, porque essa foi a promessa que tu deste, Pai, aos que crêem. Que se pedir qualquer coisa ao Pai em teu nome, crendo, receberá, e nós cremos nisso, Pai, e estamos seguros que essa é uma obra consumada, porque no Calvário, através do teu sangue que tu derramou, tu já nos deu vitória sobre tudo isso. Então, aqui nesse momento, eu te peço, Pai, por esta pessoa, e reclamo a cura dela, porque te peço para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Abençoa também a mãe do irmão Bernardo ali, também estava enfermo, Senhor. Possa abençoar. Nós cremos na vitória e na cura da mãe de nosso irmão. Te pedimos por ela em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe todo o povo nesse lugar, Pai. Assim te peço por eles em nome de Jesus Cristo, junto com esses irmãos. Assim, obrigado. O Senhor nos conduza de volta aos nossos lares em segurança, em paz. O Senhor seja o nosso guia, o nosso líder a cada dia. E que essas palavras, Pai, possam não ser só faladas, mas que elas possam trazer a salvação daqueles que estão necessitando de salvação. Porque assim te peço essas bênçãos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, nós vamos cantar um hino para nós encerrar. Vamos adorar com o hino. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Hino de número 6. Número 6, vamos adorar. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então ele me encontrou, limpou e me encheu. Agradecido sou. Ele simplesmente me amou, indignou, sou tão indigno
de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha. Quando seu sangue fluiu no madeiro, ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar à nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém. Deus abençoe meus irmãos, a todos. Deus dê uma boa noite para todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Como é que vai? Tudo bem? Não, tudo Deus abençoe. Como é que tá? Boa? já gosto. Nós estamos diferentes assim. Deus abençoe. Irmão Denilson, essa bicha tá com. Deus abençoe, irmão Antônio. Como é que vai você? Essa Bem? bicha aí é toda errada. Tá na luta, né? Neto. Primeiro da vida que nós vemos. Nunca achei, irmão. Qual é? Nunca achei. Palavra não, posso A embora, primeira bora. leitura não foi. Vai. Aí, ó. Vou chamar o Alex. Foi. É fera. Tá. E era antiga. Foi o irmão do Vitor pra mãe. Alisson. Tá dormindo, né? Alisson. Ela tá aqui. Mas vai assim. Vai ficar dormindo aí na cadeira. A hora de ir embora. Olha. Bora, meu filho. Bora.
Agora está na meu filho, bora. Tá dormindo essa semana? Ele não quer acordar, não. Alisson, Ele tá come com bem, medo? ele dorme bem cedo, bem cedo e vai pra escola, mas amanhã Bora. só tirar a primeira levar bebê na Agora está na meu filho, bora. É,